Adoro falar sobre Bitcoin e sua visão sobre criptoativos e depois talvez voltar a conectar as convergências entre as tecnologias, como você mencionou anteriormente, Elon, e o impacto disso tudo no crescimento econômico a longo prazo. Você falou um pouco sobre isso. Elon Musk, por meio da Tesla, seguiu os passos de Michael Saylor em 2021, comprando 1,5 bilhão de dólares em Bitcoin. No entanto, a Tesla vendeu 75% de seus bitcoins em 2022 com prejuízo. Atualmente, eles detêm pouco menos de 10 mil bitcoins, avaliados em cerca de 425 milhões de dólares. Ironicamente, se tivessem mantido toda a sua reserva até agora, estariam novamente com lucro. Desde a venda, Elon Musk não falou muito sobre Bitcoin ou criptomoedas até agora. Fique até o final do vídeo, onde Elon também fala sobre seus planos de transformar o Twitter em um aplicativo de pagamentos financeiros, no qual ele certamente incorporará sua criptomoeda favorita, a Dogecoin, ao aplicativo. Além disso, pessoal, apenas uma pequena porcentagem dos meus espectadores está realmente inscrita. Se você gosta do conteúdo sobre cripto, considere se inscrever ou curtir o vídeo. É grátis e você sempre pode mudar de ideia. Com tantos acontecimentos no mundo das criptomoedas e seu crescimento, a cautela e a segurança são fundamentais para lucrar. Se liga nessas 3 dicas. Escolha uma exchange segura quando ataques hackers para negociação de criptos. Guarde suas criptomoedas em uma cold wallet segura para que o Estado não confisque seu patrimônio. E não perca seu dinheiro do FGTS para a inflação. Saque ele com a Novo Horizonte. Você sabe muito mais como investir seu próprio dinheiro do que a máfia estatal. Dá uma olhada na descrição ou no comentário fixado desse vídeo para fortalecer sua jornada cripto. Então lucra comigo e abre aspas. Quando a Tesla incluiu o Bitcoin em seu balanço, houve uma reação negativa em termos de seu impacto econômico, especialmente em relação ao consumo de energia. Elon, você participou de um seminário onde discutimos a ideia de integrar a mineração de Bitcoin em um ecossistema de utilidades para usar o excedente de energia em momentos de alta produção de energia renovável. Essa proposta visava superar as críticas ao consumo de energia do Bitcoin. O que você acha do potencial impacto do Bitcoin no sistema financeiro, no sistema monetário e nos serviços financeiros em geral? Eu tenho que dizer que não dedico muito tempo pensando em criptomoedas. Quase nenhum tempo, na verdade. Passei muito tempo pensando em dinheiro e na natureza do dinheiro. O que é o dinheiro? É basicamente um banco de dados para alocação de recursos. Essa é a forma como vejo o dinheiro. Agora, a moeda fiduciária é bastante adequada quando um banco de dados para alocação de recursos, se você tiver um fornecimento de dinheiro previsível e não houver inflação ou deflação excessiva, e se for baseada em regras. Se for baseada em regras, desde que o governo não abuse muito do privilégio de criar mais dinheiro, alguma quantidade de abuso é praticamente garantida, mas não deve ir longe demais. A tentação ao longo das eras de depreciar a moeda remonta provavelmente aos antigos sumérios, assim que chegaram ao ponto em que o dinheiro foi inventado em qualquer forma, incluindo em ouro. Houve a inevitável tentação de depreciar a oferta de dinheiro. Então, ao pensar em qualquer sistema monetário, eu meio que aplico a teoria da informação a um problema de dinheiro. Apenas o vejo como um sistema de informação. Você deseja minimizar o ruído, minimizar a latência e minimizar a perda de pacotes. Qualquer inflação adicionaria ruído ao sistema. Se o ritmo de transação levar muito tempo, isso adiciona latência ao sistema. A fraude é meio que como perda de pacotes, é uma variação e é assim por diante. Portanto, eu meio que penso no dinheiro da mesma forma que penso na informação, movendo-se em uma rede. Largura de banda, latência, dígiter, essa é a variação de latência, é perda de pacote. Esses elementos fundamentais. Tem sido interessante observar como os seres humanos, nesse caso, o Fed, as palavras que eles têm influenciado os mercados, e há algo que não está certo nisso. Pelo menos é assim que eu vejo. Acho que a nossa perspectiva, certamente na equipe de criptomoedas, e Art Laffer, que foi meu professor, é de oferta, é da Escola Austríaca de Economia. Quando ele leu nosso primeiro artigo sobre Bitcoin em 2015, ele disse: "Eu estive esperando por isso desde que fechara a janela de ouro em 1971. Eu tenho esperado por um sistema monetário global baseado em regras, e acho que é daí
que vem o nosso otimismo. E isso é verdadeiramente baseado em regras. Então, ele ficou mais e mais animado quanto mais aprendia sobre isso. Voltando à convergência, você é o maestro aqui. Quando pensamos em plataformas autônomas de táxi, redes de táxis, robô, isso é a convergência de três das principais plataformas em torno das quais centralizamos nossa pesquisa: robótica, armazenamento de energia e inteligência artificial. Cada uma dessas tecnologias está basicamente se preparando ou está na fase ideal de uma curva em S. Eu meio que penso nessas curvas em S alimentando umas às outras e criando o potencial para o crescimento explosivo que ninguém está esperando. Brad acabou de escrever um artigo que deverá ser lançado nas próximas semanas sobre esse tópico. Gostaria de ouvir seus pensamentos sobre isso, Elon. Em termos econômicos, a linha de fundo é que podemos ver um aumento surpreendente, não apenas um aumento, mas um salto real no crescimento econômico se essas tecnologias forem grandes quanto pensamos que são. Sim, absolutamente. Bem, a economia real não é dinheiro, são bens e serviços. Então, como eu estava dizendo anteriormente, o dinheiro é realmente apenas um banco de dados para alocação de recursos. Mas se não houver recursos para alocar, ou se a produção real de bens e serviços for fixa, então você realmente tenta alocar a mesma fatia do bolo, mas de maneira mais eficiente. No entanto, não é tão bom quanto aumentar o tamanho do bolo. O aumento na produção de bens e serviços, a produtividade, é realmente o que leva à prosperidade. Com a robótica e inteligência artificial, acredito que a medicina digital, através do RNA sintético, essas coisas vão melhorar enormemente a produtividade. Se você pensar em um carro, por exemplo, e acho que você entende muito sobre isso, embora nem muitas pessoas entendam, se você tem um carro de passageiros, geralmente ele é usado por 10 a 12 horas, talvez 1 hora e meia por dia ao longo de 7 dias. Mas se há 168 horas em uma semana, então ele é realmente usado por uma porcentagem muito pequena da semana, normalmente. E então você tem algum estacionamento também. Então há custos de estacionamento, custos de armazenamento, custos de manutenção e todos esses custos associados a um carro, e você está em 5 a 10% de utilização de ativos para um carro. Enquanto, se você tem um veículo autônomo, esse mesmo carro, que custa basicamente o mesmo, poderia agora, com uma aproximação grosseira, ser usado por cerca de 1/3 das horas da semana. Se você disser, por exemplo, que vai dar 10 horas por semana para 50 horas por semana de 168 horas úteis, isso não é exatamente certo, mas acho que não está muito longe. Agora, você tem o mesmo ativo sendo capaz de ter 5 vezes mais utilidade, e isso é um salto tão grande em produtividade, e se formos capazes de fazer o que acredito que seremos capazes de fazer, que é atualizar a frota para torná-la autônoma, será a maior mudança de valor de ativos da história. Eu acho que da noite para o dia, concordamos. Podemos ficar na plataforma XSplat como tópico, Elon, mas talvez vamos um pouco mais para o futuro sob essa oportunidade de super aplicativo. Você se tornará uma plataforma financeira. A identificação, estamos vendo você ainda dando gorjetas, acho que no X, mas você vai se tornar uma plataforma financeira, o que é onde você começou sua jornada empreendedora muitos anos atrás. E isso ainda está no quadro do seu planejamento? Sim, absolutamente. Estamos apenas aguardando as aprovações finais para as licenças de transmissão de dinheiro. Apenas está levando mais tempo do que o esperado para obter as licenças de transmissão de dinheiro. Ah, sim, eu vi que você tem cerca de 15 agora, ou são mais? Acho que, na verdade, temos a maioria dos estados passando por nós, mas é relevante até a Califórnia e Nova York. Ah, entendo. E há algum impedimento ou apenas uma burocracia? Apenas burocracia, realmente. A situação está obviamente bastante caótica, especialmente nos primeiros meses. Então, não é totalmente culpa deles. Fomos um pouco tardios na apreensão de novas licenças de transmissão de dinheiro, e eu basicamente pensei que tínhamos feito isso, mas não tínhamos feito até cerca de meio deste ano. Então, acho que provavelmente receberemos nossas aprovações no início do próximo ano, e eu ficaria surpreso se demorasse mais do que o meio do próximo ano para implementar os pagamentos. Não estou ciente de nenhum impedimento real, apenas trabalhando através do sistema. Fecha aspas. E aí, pessoal? Curtiram esse bate-bola de Elon Musk e Cathie Wood? Os dois são um dos maiores entusiastas de tecnologia e criptomoedas do mundo, e com certeza tem muito a nos orientar sobre o mercado.
É ou não é? Certamente, Elon deve ter ficado um pouco arrependido de ter vendido seus BTCs, mas ele sempre dá a volta por cima, e não é à toa que quer transformar o X numa plataforma de pagamentos também. Se esse vídeo foi útil, então luta comigo, não deixe de curtir e se inscrever no canal para obter mais análise e insights de especialistas sobre o setor de criptomoedas. Fique atento ao mercado e continue investindo. Até mais!